Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 3. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximava dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: diz, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vão ver tudo isso, e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e de quase todos. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho em todo o reino, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É uma palavra assim, muito forte, né? É um despertamento para os nossos dias, porque é uma palavra extremamente atual. É uma palavra que corresponde a tudo que nós temos vivido nesses últimos dias. Os dias têm sido difíceis, dias de tormento. E desde Mateus capítulo 24, nós vivemos esses princípios de dores, sabe? Desde a ressurreição de Jesus, esses sinais vêm acontecendo para mostrar para nós que a vinda de Jesus, a vinda do Messias, o nosso Cristo, está cada vez mais próxima. Diz aí se você não tem percebido que o amor de muitos tem se esfriado. Você liga a televisão, coloca no jornal e você vê a mãe matando o filho, né? Teve até pouco tempo aí uma reportagem, eu não sei se você lembra, é uma coisa assim terrível, sabe? Terrível. A própria mãe dentro do apartamento degolou o seu filho, tirou a cabeça do garoto, e quando entraram na casa dela, ela estava com a cabeça do menino em cima do seu colo, sabe? Por pouco ela não conseguiu, ela tentou se matar, mas não conseguiu tirar a própria vida. Então olha o nível de frieza de uma mãe que não ama, não consegue ter empatia nem pelo próprio filho, né? Não é uma coisa natural. Quem é pai e mãe, então, quando lê uma notícia como essa, a gente fica extremamente, sabe, com ódio no coração, com raiva, com tristeza de encontrar alguém que faça isso com o seu próprio filho. Mas isso é reflexo do que a Bíblia diz: o amor de muitos se esfriando, nação contra nação, reino contra reino, terremoto. Nunca se viu tantos ataques assim à natureza. É furacão, é tempestade, é terremoto, é maremoto, é rumores de guerra, né? A gente vai lá e não precisa ir para muito longe, né? No próprio Brasil a gente vê essas guerras doidas de facção que existe, né? Além do que acontece lá fora em outros países, Israel, o que acontece na faixa de Gaza, as invasões, as batalhas, um tentando atingir o outro, essas tragédias que acontecem no mundo todo, isso tudo já é reflexo do que estava escrito na palavra. Aí Jesus deixa um despertamento para os discípulos dizendo: olha, todos esses sinais vão acontecer, sinais de guerra, sinais de doença, sinais na natureza. Terremoto fala sobre natureza. Esses sinais vão acontecer sobre a terra. Agora, tudo isso vai ser um sinal para lembrar que eu estou voltando. Portanto, persevere até o fim para que você seja salvo. É interessante a expressão que Jesus deixa, né?
Jesus não deixa a expressão para os discípulos dizendo: olha, não, vocês creem em mim, vocês já estão salvos. Não é, persevera até o fim, porque vão surgir muitos cristos que vão dizer que são cristos, mas enganarão a muitos. Muitos que vão dizer que são o Cristo e vão enganar até mesmo os escolhidos, né? Olha que palavra forte. E a gente vive esse tempo nesse século, né? Tem pessoas, por exemplo, que idolatram homens, né? Eu lembro há pouco tempo aí de uma seita que estava sendo criada através, não sei se você já pesquisou na internet, depois você pesquisa, acho que é José Luiz de Jesus Miranda, um negócio assim. Era um homem que se dizia ser Jesus Cristo e muita gente acreditava, tá? Não era tirado como chacota, como alguns tiram aqui o Henrique Cristo, né? Apesar que ele tem seguidores também, tem gente que acredita nele, e muitas pessoas que se dizem ser o Cristo, que apresentam como o mensageiro da fé, como se apresentam como o Messias do momento. E na verdade Jesus falou que tudo isso aconteceria, e mais, que nós seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Isso tem acontecido. Nós somos perseguidos por causa de Cristo. O próprio fato de eu dizer que eu sou cristão, em alguns lugares eu não vou ser bem aceito, né? As pessoas vão olhar: pô, olha, mais um crente. Talvez por causa do mau testemunho de algumas pessoas, sim, mas hoje o cristão, ele não é visto com os bons olhos em qualquer lugar que ele vai. Não, tem lugar que ele sofre preconceito, tem lugar que ele vai ser discriminado, simplesmente porque ele é um representante de Cristo, né? Porque o mundo que prega a promiscuidade, a imoralidade, a corrupção e tudo que é de errado, a igreja ela vem na contramão do mundo, ela não aceita esse tipo de coisa. Então o nosso posicionamento vai incomodar o mundo. Jesus falou que aqueles que são da luz, eles aborrecem as trevas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que nós precisamos estar perseverantes, firmes em Jesus, para que nada venha abalar a nossa fé. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa que parou para ver esse vídeo e que a fé dela seja renovada pela tua palavra. Fortalece as suas mãos e os seus pés. Abençoa a casa dela, a família dela. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. A palavra de hoje foi poderosa. Me ajuda a propagar a palavra do Senhor. Então compartilha essa mensagem aqui nessa setinha torta que tem no YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um parente. Manda para geral. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito e eu queria muito que o senhor não parasse com esse projeto. Como é que eu faço para ofertar no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã e fica com essa palavra na sua alma. Jesus está voltando. Prepara o teu coração, prepara a tua mente, porque a qualquer momento Jesus volta para buscar a igreja. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Mas se você abrir os olhos espirituais, você vai ver que Jesus está voltando. O problema é que tem gente que está vendo os sinais acontecer, está vendo tudo isso acontecer com o mundo e não desperta, e não decide caminhar com Jesus. Se eu fosse você, alinhava a minha vida agora com Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o final vai ser salvo. Está pensando em parar e olhar para trás? Não é tempo para isso. Levanta a cabeça, olha para Jesus, porque em breve ele vai aparecer nas nuvens para buscar a igreja. Um abraço, até amanhã, se Jesus não voltar.